Salve, salve nação americana, eu sou Alisson Fernandes e você está aqui no canal Sou Deca. Fase boa, fase muito boa. Será que tá proibido cornetar? Vou dar minha cornetada aqui. Tô nem aí não. Nós americanos, acaba que sempre nós temos essa chama da cornetagem dentro da gente e sempre tem um motivozinho pra gente dar uma implicada de leve. Hoje é a minha vez de dar uma implicada e a minha implicada aqui vai com berrio. Pra mim já tá extrapolando aí o limite da paciência essa situação do berrio aqui no América. Falei aqui durante a contratação, assim que ele foi anunciado, que eu era favorável à contratação e continuo sendo. Eu quero que o América contrate jogadores com bons serviços prestados em clubes relevantes. Eu prefiro assim do que ficar trazendo apostas o tempo inteiro. Então tem apostas que dão certo de jogadores tecnicamente inferiores, de clubes de Série B, Série D, Série C? Tem, mas talvez isso seja num percentual menor. Então eu prefiro que o América traga gente cascuda, jogadores que já prestaram bons serviços em clubes relevantes. E o berrio é esse cara. O berrio já prestou serviços relevantes no Atlético Nacional, em competições grandes, no Flamengo, é campeão de Libertadores. Então esse é um perfil que me interessa sim. E quando a América contratou, eu falei isso aqui. Falei também naquele vídeo lá no momento da contratação que o maior risco, o grande risco, quase que o único risco da contratação do berrio era o risco físico. Um jogador já há 1 ano sem jogar, vindo para o América para tentar se recuperar. Recuperar fisicamente da lesão que ele já veio, né? E recuperar também em termos de ritmo de jogo, né? Conseguir voltar a um padrão de excelência aí para jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro e para ser importante, para ser peça importante. A gente tem que lembrar que quando o berrio chegou ao América, o Zarate não estava aqui ainda, o Zarate não havia sido contratado. Então, a principal referência técnica daquele elenco, no momento da contratação do berrio, era ele, berrio. Depois se tornou o Zarate, que felizmente chegou com muito pouco tempo, já começou a dar resultado dentro de campo e também se lesionou. Também falei aqui na contratação do Zarate que o principal risco era o mesmo do berrio, o risco físico. Se ia conseguir se manter em campo por 90 minutos e por vários jogos em sequência. Nenhum dos dois conseguiu até agora. O Zarate conseguiu alguns bons jogos, nos tirou de um fundo do poço técnico em termos de ofensividade. O América vivia um momento ofensivo terrível, onde ninguém conseguia construir quase nada, as finalizações eram terríveis e o Zarate, como que uma inspiração, né, veio jogando muito bem e fez com que outras peças rendessem e a partir dali o América ganhou mais confiança ofensiva. Hoje raramente o América passa em branco em alguma partida, faz partidas bem interessantes ofensivamente. Para mim essa sementinha foi plantada lá pelo Zarate e que volta agora e tomara volte muito bem. Mas o vídeo não é sobre o Zarate, o vídeo é sobre o berrio. Ah, Alisson, então por que você está criticando, já que você esperava que esse risco físico pudesse acontecer? Sim, eu esperava, não é surpresa, acho que valia o risco, isso é importante frisar, por mais que não tenha dado certo, acho que seria muito oportunismo criticar a contratação dele agora, seria engenheiro de obra pronta, criticar a contratação dele agora, já que esse risco era previsto e acabou acontecendo. Então o ponto desse meu vídeo e o ponto em que eu estou criticando é a forma como o América está gerindo isso tudo e gerindo a informação para a torcida. Confesso que nas últimas semanas não estou tão envolvido em todas as informações que saem sobre o América, mas eu não vi nada sendo falado com extrema clareza sobre qual que é o nível de lesão do berrio, sobre qual que é o prazo aí para que ele retorne ao futebol, para que ele retorne dentro de campo, sobre qual que é a expectativa médica do América em relação a ele para o fim da temporada, não só para as próximas semanas, mas se ele vai, depois que voltar, aguentar o tranco pelo menos até o final do Campeonato Brasileiro, se a gente pode contar com ele. Nós vamos poder contar com ele, berrio, ou não?
Se não puder, isso tem que ser jogado mais às claras. A gente precisa entender um pouco mais. E a outra questão que eu também questiono, que eu também faço aqui, peço esclarecimentos, é sobre a questão contratual. O Berrio veio por produtividade. Quanto que o América tem desembolsado mensalmente com ele, não jogando? É um jogador que está pesando muito a nossa folha? Não precisa entrar no mérito do valor exato, até porque isso é uma questão individual do atleta, acho que seria desrespeito com ele. Mas nós torcedores precisamos entender um pouco melhor como que o América fecha esse tipo de contratação. Se o América fecha pensando em produtividade, se precavendo, legal, bacana. Mais um ponto a se elogiar. Para mim, a contratação ela é elogiável, volto a dizer. Mas essa questão contratual pesa muito. Se ele veio com um valor fixo e pronto, independente se joga ou não, já é questionável. Precisa entender isso. Eu acho que nós, americanos, o vídeo é mais pelo meu sentimento de não conseguir ter clareza sobre esse tipo de coisa. A gente fica com um jogador que chega, é uma referência técnica do elenco, a gente se empolga, a gente quer ver em campo, demora uma eternidade para conseguir pisar dentro do gramado. Quando pisa, já machuca logo em breve, aí ficam aquelas dúvidas se era realmente o momento para que ele estreasse, né? Ou se não estreou de repente pela pressão do tempo passando, parecia que nunca mais ia jogar. Enfim, acho que essas dúvidas todas aí em cima da contratação do Berrio, a gente podia ter um pouquinho mais de informação, um pouquinho mais de clareza, entender um pouquinho melhor qual que é o papel do Berrio dentro desse elenco do América para esse ano. A gente ainda vai poder contar com o Berrio ou não? Como é que vai ser isso? A gente precisa de alguns esclarecimentos. Por fim, também sobre essa situação do Berrio, acho que não pode haver aí oportunismo, nem de um lado, nem do outro. Existe a turma que quer defender as contratações do mercado sul-americano ou contratações internacionais a todo custo. Existe quem não quer de forma alguma que o América explore esse tipo de mercado, e aí se resume mais à própria direção do América, que demonstra estar se abrindo um pouco mais. Para mim, nenhum desses dois perfis devem agir de forma oportunista em relação a esse caso do Berrio. Primeiro, o fato da contratação do Berrio até agora não ter se configurado em uma grande contratação, em uma contratação que está nos resolvendo problemas dentro de campo, não significa que o mercado sul-americano não deva ser explorado de jeito nenhum. Até porque eu falei aqui no vídeo da contratação do Berrio que, para mim, essa contratação do Berrio ela não vem de uma exploração do mercado sul-americano. O América não estudou esse mercado sul-americano para trazer o Berrio. Não. O América trouxe por aquilo que ele fez no Flamengo. O Berrio tem nacionalidade colombiana, mas foi contratado pela América por aquilo que fez no futebol brasileiro. Então a América não foi explorar. O Zárate também muito pouco, por mais que nunca tivesse jogado no futebol brasileiro, mas é um jogador de renome. O América ainda não foi buscar aquele cara que ninguém olhou ainda lá no mercado sul-americano para de repente sair na frente, para beber água limpa. A gente ainda não explora o mercado sul-americano. Nós trouxemos dois jogadores de nacionalidades diferentes, mas não necessariamente por um projeto de exploração do mercado sul-americano. Então o fato do Berrio até agora não ter dado certo, para mim não invalida em absolutamente nada que o América realmente explore o mercado sul-americano. Nós, como um clube de receita mais reduzida, nós precisamos ir atrás de alternativas, precisamos de criatividade para conseguir montar nosso time. E aí está um caminho. Da mesma forma, o fato do Zárate, por exemplo, já ter dado certo, por mais que tenha machucado, mas tecnicamente fica claro que ele já deu certo, não significa que a partir de agora toda a contratação a gente tem que mirar no mercado sul-americano. Também não é por aí. Como tudo na vida, o equilíbrio é a melhor forma. O América tem que buscar, nessas situações de montagem de elenco, esse equilíbrio. O que não dá é para ser do jeito que era antes, em que o mercado sul-americano era completamente deixado de lado e o América nem via isso como uma possibilidade. Aí a gente está fechando os olhos para algo que pode nos render
bons frutos. Enfim, era esse o recado, queria conversar aí sobre o Berrio, me manda aqui nos comentários o que é que você pensa. Também está querendo saber mais, está querendo entender qual que é a do Berrio no América para esse ano? Ou não, para você já conta como um jogador que não faz mais parte dos planos aí, foi só uma contratação para trazer um pouco de mídia e nada além disso? O que é que você está pensando? Manda aqui embaixo, encaminha o vídeo para os amigos americanos. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.